Hoje a gente continua a falar do rei Salomão e nós vamos ver qual era o maior medo que ele tinha e o que ele fazia para se proteger. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Harimot, hoje focando nos parágrafos de 80 a 83 do Zohar, nono ano de leitura. Já deu para perceber que o tema do Zohar é Salomão, né? E o Salomão, como acho que muita gente sabe, ou todo mundo sabe, é conhecido pela sua sabedoria. E isso significa que ele chegou em Chokhmah, ele tinha uma conexão muito poderosa com Chokhmah. Mas do ponto de vista cabalístico, Salomão não é Chokhmah, tá? Ele é a Sfirá de Tiferet. Então, ele é a carruagem de Tiferet, a gente fala na Kabbalah. Bom, então ele é Tiferet, que acessa muito bem a Chokhmah, que está muito bem conectado com Chokhmah. Bom, e aí o Zohar conta para nós que um dos maiores medos, ou o maior medo que o Salomão tinha, era justamente perder essa sabedoria, ou ter a sua mente contaminada, ter essa sabedoria contaminada. Bom, e o que é essa contaminação do ponto de vista espiritual? Ela é representada pela cobra, aquela serpente do Jardim do Éden. De certo modo, você pode entender que o que a serpente fez com Eva e depois, através da Eva, no Adão, foi isso, né? Ela instilou uma ideia na Eva, fez com que a Eva começasse a pensar certas coisas que talvez ela não devia pensar, isso é questionável, depende de como você interpreta, e aí ela tomou uma decisão ali pouco interessante, depois para Adão. E desde então a humanidade tem esse lado da cobra, esse lado da serpente em si. Então, a cobra, a serpente, ela vai representar, pode representar muitas coisas, mas uma das coisas é esse lado poluído de pensar, né? Na Kabbalah, a gente vai falar um lado de julgamento, não só no sentido de a gente fazer julgamento, mas também isso, né, de a gente poder fazer julgamentos, mas no sentido de que, às vezes, quando a gente faz julgamento, a gente julga errado, a gente julga de maneira sem ter todos os elementos, com a nossa mente limitada, né? Então, tudo isso é a cobra. E o rei Salomão, então, ele tinha muito medo disso. Ele era obcecado por não cair nesse julgamento errado. Todas as histórias que a gente tem do rei Salomão, por exemplo, querendo ser um bom juiz, aquela história clássica das duas mães que vêm e falam que o bebê é delas, né? E ele é sábio no julgamento, é isso. O Salomão não quer cair nesse tipo de julgamento errado. Bom, e aí o Zohar conta para nós, então, que para evitar esse tipo de problema, ele tentava blindar a sua mente, tentava blindar a sua sabedoria. E como é que ele fazia isso? Segundo a história conta para nós, o Salomão, sempre que ele ia dormir, ao redor da cama dele, ele tinha 60 guerreiros, que eram os homens mais valentes de Israel. Né? Ele escolhia a dedo os homens mais valentes, mais corajosos, e colocava ao redor da sua cama. Bom, e aí você pode falar qual é a relação, né? Como é que esses 60 homens ao redor da cama dele protegiam a sabedoria? Obviamente que a gente está falando de um significado simbólico, né? Como a gente diz na Kabbalah. Esses 60 guerreiros, eles vão representar, vamos lembrar, se Salomão está na cama deitado, a gente está falando de Tiferet. Quando Salomão está indo para a cama dormir, o que isso representa? O meu cérebro, a minha mente, a minha sabedoria, poder ficar em paz, poder descansar. E o que eu tenho na árvore da vida, se eu olhar o diagrama, as firot em volta? Eu tenho exatamente 6 firot. Eu vou ter Hesed, Gevurah, Netzach, Hod, Yesod e Malchut. Então o Zohar explica que esses 60 guerreiros são essas 6 firot ao redor, mais as 10 firot que tem dentro delas, né? Porque sempre tem as 10. Bom, e trocando em miúdos, o que isso significa? O Salomão, através do nível de sabedoria que ele chegou, através desse nível de inteligência que ele tinha, ele conseguia acalmar as emoções dele, ou controlar as emoções dele. E o fato de ele controlar as emoções, ao mesmo tempo, mantinha a sabedoria dele. Então, era uma via de mão dupla, né? Ele tinha uma correlação muito interessante, uma harmonia muito interessante entre mente e coração, entre coração e mente. Tanto é que, se você for ver nos textos que falam da sabedoria de Salomão, fala que essa sabedoria estava no coração de Salomão, não fala da mente. Aliás, na Kabbalah, a gente vai falar realmente que a sabedoria está no coração.
Então, o simbolismo desses 60 homens velando o sono de Salomão é isso. É um emocional equilibrado, e aliás, a ideia é de uma cama redonda, tá? Protegendo e velando o cérebro, velando o sono de Salomão, a sabedoria. Bom, se a gente trouxer isso para o nosso mundo prático, né, a gente vai dizer o quê? Não é algo que só o Salomão tinha que fazer. Nós também temos que fazer. Nesse ponto, às vezes, eu gosto de fazer um paralelo, talvez para ficar um pouco mais tangível para as pessoas, porque às vezes na Kabbalah fica um pouco mais distante, né? Mas se vocês já ouviram falar um pouquinho da filosofia dos estoicos, é um pouco do que a gente está falando aqui, tá? Não é exatamente a mesma coisa, mas muito antes dos estoicos falarem disso, né? Na Kabbalah a gente estava falando desse tipo de coisa. O que os estoicos vão dizer? Que uma pessoa ela devia tentar desenvolver ao máximo a sua força cerebral, digamos assim, a sua força mental, para que ela tivesse depois uma força emocional e ela pudesse resistir às dificuldades do mundo. Então, quando ela visse sofrimentos no mundo, eventos tristes do mundo, coisas assim, ela ia ter resistência a eles, no sentido de não se abalar, de não se deixar abater. E isso faria, portanto, segundo os estoicos, você entrar num estado que chama ataraxia. O que é ataraxia? Você teria uma tranquilidade interior, uma paz interior. O seu cérebro, a sua mente, não se abalaria por nada. Então, é um pouco do que a gente está falando aqui. O Salomão conseguiu chegar num estado de paz interna. Aliás, a Kabbalah vai notar para nós, não é bem o Zohar, mas outros cabalistas, que o nome de Salomão em hebraico, Shlomo, vem da raiz de Shalom, paz, né? Então, por meio desse processo que eu estou tentando narrar para vocês aqui, extremamente resumido, né? Nessa integração entre cérebro e emoções, as emoções sustentando o cérebro e o cérebro acalmando as emoções, ele chegou num estado de paz interna, de harmonia interna. Então, o Salomão é um homem que conseguia viver a vida e nada abalava ele. De novo, não no sentido de que ele está indiferente à vida, no sentido de que ele é frio, não é isso, tá? Porque isso para Kabbalah vai ser uma pessoa que está morta por dentro, ou uma pessoa que é psicopata e que não tem sentimentos. Mas é uma pessoa que aprendeu a ter autocontrole, autodomínio, né? E ela tem meio que as rédeas das emoções, as rédeas da mente, e ela define como ela vai reagir diante de cada situação. Chegar nesse nível, obviamente, é um nível muito alto de autocontrole, de autoconhecimento, e não é à toa, então, que está ligado com a própria Tiferet, que já é um nível alto, e com Hormá, como a gente falou, que Salomão chegou lá. Então, não é à toa que Salomão é tido também como um dos maiores reis de Israel, que recebeu a maior sabedoria possível, né? Foi o homem mais sábio que já existiu, e por isso que o Zohar está dedicando vários parágrafos a ele, né? Tentando entender como é que Salomão chegou lá, qual a importância do Salomão, e, claro, tentando aplicar isso na nossa vida. Um bom dia a todos e tudo de bom.